mas eis-nos aqui, não é verdade? Temos como propósito em jamais dizer não àquilo que é colocado sobre nossos ombros, nossa responsabilidade, não é, diaconisa? Dá uma vontade de dizer não, né, diaconisa? Mas a gente não diz não, a gente diz eis-me aqui. Muito mais do que estar disponíveis é estar dispostos, não é isso, irmão? Porque só estar disponível não é suficiente, precisa estar disposto, não é? Firme e constante, amém? Então eu agradeço mais uma vez aí meu pastor. Se eu trocar Eliseu por Elias, vai para a conta dele, amém, irmãos? Se eu trocar em algum momento Elias por Eliseu, Eliseu por Elias, vai para a conta do pastor, amém? Você pode, por gentileza, abrir comigo livro de 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Eu vou ler, irmãos, 3 versículos, um no capítulo 6 e 2 no capítulo 7. Quero agradecer também à congregação, toda a demonstração de carinho, de apoio, pelos dias difíceis que temos atravessado. É muito bom contar com os irmãos no dia mau, dia que a gente está triste, angustiado, mas não abatido, né, irmãos? Que a gente sabe o Deus que está conosco, e sabe que para tudo Ele tem um propósito em nossa vida, e o propósito dele não pode ser frustrado. Resta a nós passarmos pelos processos que se apresentam, não é? E aí a gente entende a palavra: se te mostrarem fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Ou seja, a gente tem, mas digo como disse Neemias: chorei, planteei, mas fui chamado para uma grande obra e não podemos parar, não é? Se em algum momento essa voz embargar, por favor me perdoe, porque ainda, o coração ainda está, mas vamos embora, simbora, marchemos, irmãos, amém? Vamos ler versículo número 6 do capítulo, vamos ler o versículo de número 26 do capítulo 6 do livro de 2 Reis, que diz assim: e sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Acode-me, ó rei, meu senhor. Capítulo de número 7, no primeiro versículo diz: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, mais ou menos a esta hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Vamos ao versículo de número 3. Estão guardando, irmãos? Disse o rei, disse a mulher o rei, disse o profeta, e versículo de número 3 diz assim, do capítulo 7: e 4 homens, me ajuda, igreja, vem comigo, e 4 homens estavam à entrada e 4 homens estavam à porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Até morrermos? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o contexto dos textos que lemos, capítulo de número 6 do livro de 2 Reis, a partir do verso 24, nos narra uma das histórias mais traumáticas, mais cruéis
da Bíblia Sagrada. Um verdadeiro drama, uma verdadeira carnificina, um verdadeiro canibalismo horrível, uma história muito triste. O rei Ben-Hadad, os sírios, tinha uma tática cruel, terrível, sádica. Buscando essa prática desse rei, nós entendemos que a guerra que eles guerreavam era a guerra de um só exército. Como assim, pastor? Eles tinham uma tática terrível de cercar a cidade. Você sabe que cidade, nesse período, era toda fortificada, era toda murada, era toda guardada. Tinha a parte de dentro e a parte de fora, óbvio. Tinha todo um controle de quem entrava e de quem saía da cidade. Hoje nós temos uma certa liberdade, com o tamanho da geografia, nós não temos esse controle. Mas não se engane, se você vem de São Paulo para cá, se você observar, você tem ali um controle, uma aduaneira estadual. Se você veio do outro sentido, de Espírito Santo para cá, você também tem um controle de entrada da cidade. Perceba que tudo o que acontece na cidade, há um controle, ou pelo menos teria que haver um controle. Nesse período era muito mais acirrado. Por quê? Porque a cidade, a geografia era pequena, então tudo era mais fácil de se controlar. Então tinha esse controle. O exército sírio, Ben-Hadad, vinha e cercava essa cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Aqueles que estavam dentro, com o passar do tempo, iam consumindo os seus recursos de alimento, recursos de água, ia se esvairindo. A guerra de um exército só era do exército que estava fora, porque o exército que estava fora controlava a cidade. Era essa tática de guerra. Passando-se o tempo, então, quando a cidade estava enfraquecida, sem alimento, sem água, sem esperança, aí esse exército entrava e saqueava a cidade e acabava com a cidade. Essa era a prática de guerra, e essa prática de guerra que tem nesse contexto do 2 Reis, capítulo de número 6, capítulo de número 7. Só que dentro da cidade a coisa estava horrível. Mães estavam negociando os seus filhos. Elas vinham e diziam: olha, você tem o seu filho, eu tenho o meu filho. Hoje, presta atenção, hoje nós matamos o meu filho, comemos o meu filho, e amanhã acontecerá também com o seu. Uma prática de canibalismo horrível. E o rei, aquele que era responsável para trazer os recursos para a cidade, aquele que era responsável para ajudar o seu povo, aquele que era responsável para ter o controle da sua cidade, ele perdeu o controle da sua cidade. Ele não tinha alimento para dar para o seu povo, ele não tinha recursos para dar para o seu povo, ao ponto de uma dessas mulheres chegarem até ele e dizer: rei, me ajuda, rei, eu estou faminta, rei, está acontecendo isso. E o rei dizer para ela: aquele que era responsável, dura coisa é aquele que é responsável de ser o provedor, dura coisa é aquele que é responsável para governar, dura coisa é aquele que foi levantado para ajudar, ser procurado para ajudar e dizer: eu
Por acaso você acha que eu sou Deus para te dar o que você está pedindo? Mas se está sobre ele esta responsabilidade, você vem pedir a mim? E eu estou falando de um rei da terra, estou falando de um rei Jorão. Mas o que nós podíamos esperar? Se no capítulo de número 3, quando esse rei é levantado, a palavra diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor. De nada adianta ter um rei que é levantado para ajudar, de nada adianta ter um rei que é levantado para ser provedor, e esse rei não ter o recurso que o povo precisa. E qual é o maior recurso que o povo precisa? É o que o rei busque verdadeiramente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus, o general de guerra que nunca perdeu uma batalha, porque o rei não procura quem tem que procurar. Triste é a nação, a palavra diz, maldita é a nação, infeliz é a nação em cujo o Deus não é o Senhor. Feliz é a nação cujo o Deus é o Senhor. Infeliz é a nação cujo o Deus não é o Senhor. E de que Senhor nós estamos falando? O nosso Deus, o Deus verdadeiro. Oh, glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus? Agora eu vou pedir para você dar um glória a Deus, para você me ajudar a pregar. Porque em nome de Jesus, eu trouxe nessa noite para o teu coração uma palavra profética para a tua vida, e você não vai sair daqui sem receber aquilo que Deus me entregou para entregar para você, em nome de Jesus Cristo. É esse Deus que nós servimos, é por esse Deus que nós gastamos nossos dias, é por esse Deus que nós gritamos, é por esse Deus que nós guerreamos, é por esse Deus que nós entregamos a nossa vida e dizemos: somos totalmente dependentes dEle. Que coisa linda! Dentro da cidade tinha um rei incompetente, mas dentro da cidade também tinha um profeta. Eita, glória a Deus! E como é bom ter profeta na cidade! Como é bom ter profeta na cidade! E que profeta era esse? Não vou trocar Elias por Eliseu. Profeta Eliseu, intrépido, um homem que quando foi substituir Elias, o pedido dele foi unção dobrada, unção dobrada do seu poder. Esse era o profeta Elias. Esse era o profeta Eliseu, substituindo Elias. Em nome de Jesus Cristo, essa unção dobrada que Eliseu pediu, está disponível para a tua vida. Uma unção de autoridade, para você guerrear as tuas guerras, batalhar as tuas batalhas, irmão e irmã. Glória a Deus. Só que quando a gente fala em profeta, irmãos, quando a gente fala em profeta, hoje o que mais tem são profecias. Hoje o que mais tem são profetas, ou que se dizem profetas. E eu não vim aqui para criticar isso, nem eles, mas eu vim aqui para trazer para você uma palavra que, quando eu fui chamado para esta oportunidade, imediatamente o Senhor me levou a ela. E eu comecei a ruminar nessa palavra. E foi essa palavra que me ajudou a me sustentar. Como sempre é a palavra de Deus que me sustenta. E eu falei: Senhor, será que com esses acontecimentos eu vou para outra palavra? E Ele disse: não, é essa palavra que eu quero que você leve. Perceba, meus irmãos, que dentro da cidade não houve nenhum extraordinário, não houve nenhum sinal e maravilha. Dentro da cidade não. Dentro da cidade tinha fome, dentro da cidade tinha necessidade,
Dentro da cidade tinha sede, dentro da cidade faltava recurso, dentro da cidade faltava fé, dentro da cidade faltava joelhos dobrados, mas dentro da cidade, eu repito, tinha profeta. E quando o profeta lança uma palavra, eu repito, e quando o profeta lança uma palavra, só que essa palavra, meus irmãos, muitas vezes que nós esperamos, é uma palavra de extraordinário, é uma palavra de sobrenatural, porque nós buscamos em Deus o sobrenatural, e esquecemos que o sobrenatural de Deus está em nós. Nós buscamos milagre de Deus, e glória a Deus por isso, mas nós sabemos que o maior milagre de Deus somos nós. Eu sou um milagre de Deus, você é um milagre de Deus, e você não precisa de profeta para dizer isso para você. Você precisa saber que você é o milagre de Deus, que onde quer que você vá, a palavra liberada aqui já foi, e a palavra de liberada aqui da devocional é que você, muito mais do que dar testemunho, você é o testemunho. Muito mais do que falar dos milagres que Jesus fez, é dizer que você é o milagre que Jesus fez. Quando é que é a festa no céu, irmãos? Diga para mim. Quando é que é a festa no céu? É quando um pecador se... Então eu já provoquei festa no céu, glória a Deus. Você já provocou festa no céu, glória a Deus. Nós fomos produtores de uma festa no céu. Isso te alegra? Isso te alegra? Eu não sei o que trouxe você aqui, eu não sei quais as causas que você está passando, eu não sei pela qual tristeza você está passando, mas se alegre no Senhor, porque você foi motivo, é motivo de festa no céu. Somente isso basta para nós nos alegrarmos, irmãos. Dentro da cidade não tinha quase nada ou absolutamente nada, porque, irmãos, alguém aqui se habilita em comer uma cabeça de jumento? Alguém aqui já comeu cabeça de jumento, irmãos? Era o que era vendido por 80 ciclos. Alguém aqui já comeu esterco de pomba, irmãos? Era o que estava sendo vendido. Aí o profeta lançou, falou: olha, amanhã a esta hora, coisas boas vão acontecer. Grandes coisas estão por vir. Não é só cantar, irmãos. Grandes coisas estão por vir. É acreditar, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É essa palavra que está lançada na tua vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que têm um chamado, e que são chamados segundo a sua vontade. Será que isso se aplica a você? Será que isso se aplica a mim? Glória a Deus. Então por que estás abatida, minha alma? Crê em Deus. Aí você não se abate. Você pode até ficar triste, pode até faltar algumas coisas, meus irmãos, mas se você conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, a cada dia você vai valorizar as misericórdias dele, que são renovadas sobre a tua vida, te dando a oportunidade de conversar uma nova história. Ei, isso não é palavra retórica, não. Isso não é palavra retórica. Isso não é palavra retórica. Isso é palavra profética para a tua vida. Por que estás abatida, minha alma? Como eu sou tratado com essa palavra. Como é bom, porque senão nós não conseguimos dar um passo, irmãos. Você acha que é diferente o que está acontecendo por aí, desses dias trágicos que nós acabamos de ler? Você acha que é diferente, irmãos, o que está acontecendo por aí? Você acha que é natural uma mãe de família estar saindo, pegando Uber,
Uber resolver somente dar uma volta e alguém aparecer e tirar a vida dessa mãe? Você acha que isso é normal? Você aceita e encara isso com normalidade, irmãos? Hein? Isso não é normal, igreja. A igreja precisa se levantar, porque o inimigo está aí fora nos cercando. A igreja de dentro precisa lançar a palavra profética. A igreja de dentro precisa lançar a palavra para fora. A igreja de dentro precisa sair para fora. Como vai sair? Ela está cercada pelo inimigo. Você pode até em algum momento se sentir cercado, mas saiba que você tem profeta. Mas saiba que Deus te chamou como um profeta, e a tua palavra, ela tem força, ela tem autoridade. A tua palavra tem poder, porque é Deus quem chancela a tua palavra. Você está selado, você está carimbado, você está marcado, você está escolhido, você já foi enviado. Então faça aquilo que o Senhor chamou para você fazer. Igreja, nós somos a igreja, irmãos, e o que está conosco é muito maior, muito mais poderoso do que aqueles que estão com o inimigo lá fora. Só que para ser profeta há um preço a ser pago. Hoje a gente vê profetas, e eu disse que não leve como crítica, profetas se vestindo tudo igual, com seus calçados bonitos, com os seus nomes no outdoor. Tira minha foto dali, varão, entendeu? Tá cheio de profeta. Mas tu já parou para pensar que profeta não tem grupinhos? Tu já parou para pensar que profeta não tem amigos? Lembra de Geazi? Se não tiver com vida no altar, irmão, profeta não vai fazer nada por você, porque quem faz não é o profeta. A palavra é liberada através do profeta, mas quem faz é o dono do profeta, é o dono do ouro e da prata, é o meu dono, é o teu dono, é aquele que nos chamou, é aquele que nos capacita, é aquele que nos envia, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos usa. Você já viu profeta aqui ter grupos de amigos? Profeta não era uma pessoa que agradava. Jorão era filho de Acabe, filho de Jezabel, não batia com o rei. Hoje nós queremos ser João Batista, mas será que estamos preparados para o cárcere que João Batista enfrentou? Hoje nós queremos ser João Batista, mas será que estamos preparados para perder a cabeça? Porque profeta que é profeta tem que estar preparado, irmãos, para descer ao cárcere fédido. E se for da vontade de Deus, perder a cabeça. Será que os profetas contemporâneos estão preparados para isso? Será que eu estou preparado para isso? Será que você está preparado para isso? Para viver um evangelho genuíno, de saber que o evangelho é servir, que o evangelho não é ser visto, que o evangelho não é estar sempre alegre, estar sempre feliz, que o evangelho não é prosperar, não é prosperidade. Evangelho é sofrimento, evangelho é luta, evangelho é busca, evangelho é preço, evangelho é renúncia. E como eu disse no início, é muito mais do que eis-me aqui, envia-me a mim. É estar disposto, irmãos, seja qual for a linha de batalha, está disposto.
disposto para ser profeta, para falar a palavra da verdade. Essa é uma noite profética, e eu vim aqui para falar que tem profeta aqui, e que tem lançado palavra sobre a sua vida. Com todo respeito e com todo amor aos profetas que vêm de fora, é bênção, glória a Deus por isso, mas eu valorizo os profetas que estão aqui, porque são os profetas que estão aqui que me sustentam no meio da angústia, que me ajudam com a palavra profética quando eu mais preciso. E eu sou testemunha disso nos últimos dias. Eu sou testemunha disso nos últimos dias. Então eu lanço uma palavra profética na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus já te deu. Usa aquilo que Jesus já entregou para você. Deus já te deu. Usa, valoriza aquilo que Ele já te deu. Batalha as suas batalhas, sabendo que tem profeta do teu lado, irmãos. Eita, glória a Deus. Eu não sei se o público que está aqui nesta noite, juntamente comigo, vai se encaixar, vai ter como referência o rei Jorão, o profeta Eliseu, ou os 4 homens leprosos. Os 4 homens leprosos, o texto diz que eles estavam à porta da cidade. Se eles estavam à porta da cidade, óbvio, quer dizer que eles não estavam dentro da cidade. Se eles faziam parte do povo, o que é que eles estavam fazendo lá fora? Aí o texto diz que esses 4 homens se levantaram e falaram: se nós irmos até a cidade, nós morreremos. Se nós formos até o acampamento dos assírios, a possibilidade é também que morremos. O que nós vamos decidir? O que nós vamos fazer? Tem momento na tua vida, eu já passei por muito desse momento, e enquanto eu estiver aqui, pastor Luciano, eu ainda vou passar por muito desse momento, que é o momento cruel de tomar uma decisão. Ou coisa difícil é tomar decisão. Já tomou decisão, Luquinha? Não, né? Isadora, já tomou decisão, Isadora? Já tomou alguma decisão? Eu estou ficando velho, gente. Olha o tamanho da Isadora aqui. Meu Deus. Se prepare, Isadora, para tomar decisões. E é duro tomar decisões. Muito mais duro é tomar decisão na direção de Deus. Porque tomar decisão a favor da nossa vontade não é tão difícil. Mas tomar decisão segundo a direção de Deus, se prepara, porque aí é que está o grande desafio. Esses homens tomaram a decisão de ir ao acampamento dos assírios. Lembra que eu disse que nem sempre o profeta vai lançar uma palavra, e dessa palavra vai vir o sobrenatural de Deus? Não dentro. O sobrenatural de Deus dessa vez estava fora. Através da vida desses 4 leprosos, o Senhor operou. O Senhor operou o milagre da comunicação. O Senhor operou o milagre do companheirismo. Eu não sei se em algum momento você já se sentiu um leproso. Eu não sei se em algum momento você já se sentiu o baixo que o presbítero trouxe a palavra devocional. Eu não sei se em algum momento você se sentiu que você não tem a menor capacidade para nada. Não é para mim. Eu não vou chegar, eu não vou conseguir, eu não vou, eu isso, eu aquilo.
Em nome de Jesus eu trago para você a palavra profética. Nesta noite esse sentimento está caindo por terra, porque o Senhor quer usar o rei, mas o rei é incompetente e o rei não crê no Deus dele. O Senhor quer usar o profeta e o profeta lança a palavra. O Senhor quer usar o leproso e o leproso se colocou à disposição para se deixar ser usado. Como assim, pastor? Eles foram para o arraial. O Senhor já tinha feito milagre através da palavra do profeta, porque o Senhor criou um reboliço na cabeça, no psique daquele exército. Era uma guerra de um exército só. Lembra que eu falei? Mas quando Deus entra, Ele entra. Se você não tem exército para guerrear, as batalhas que você não tem condições de batalhar, as guerras que você não tem condições de guerrear, o teu Deus vai na frente e guerreia por você. E quando Ele guerreia por você, a vitória é certa. Louvado seja o nome do Senhor, que guerreia as nossas guerras, que batalham as nossas batalhas. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que com Ele nós somos mais do que vencedores. Fica de pé em nome de Jesus. Ministério de louvor em nome de Jesus. Os 4 leprosos foram ao arraial. Chegando lá, Deus já tinha feito o milagre, mas o milagre que Deus fez fora, quem estava dentro ainda não tinha acesso. Presta atenção nisso aqui. Deus já tinha feito o milagre lá fora, no arraial, lá no acampamento dos assírios. Ele expulsou todo mundo. Eles saíram atemorizados, deixaram suas armas, deixaram os seus pertences, deixaram tudo. Já estava tudo lá preparado. Quando os leprosos chegaram, entraram na primeira tenda, não acreditaram. Ouro, prata, comida. Olha como Deus é maravilhoso. Ouro, prata, comida. Ouro, prata, comida para os leprosos. Eles se encheram, se abastaram. Sabe o que é mais lindo? Eles podiam até ser leprosos, eles podiam estar até fora da cidade, mas existia neles um caráter de Deus, porque eles não se apropriaram daquilo somente para eles. Eles pegaram e levaram a notícia para dentro da cidade. Oh, glória a Deus. Você acha que Deus usa qualquer leproso? Você acha que Deus usa um leproso de forma errada? Você acha que Deus faz alguma coisa sem propósito? Jó diz que os planos dele, os propósitos dele não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Somos nós quem nos frustramos com os planos de Deus, mas o plano dele não pode ser frustrado. Através da palavra liberada do profeta, os 4 leprosos chegaram, se abasteceram e levaram a notícia. Qual notícia? As boas novas. Ei, eu me identifico com esses leprosos. Eu carrego comigo as boas novas de Cristo. Eu trago comigo as marcas de Cristo. Eu levo as boas novas para fora, e os que estão dentro vão se alimentar. Ei, eles têm, os leprosos, companheirismo, caráter de Deus, vontade de cuidar, vontade de compartilhar, e eles levam a notícia até aqueles que estavam dentro, e todos foram abastecidos. Glória a Deus. Eu libero mais uma palavra profética para a tua vida. Você está aqui nesta noite recebendo algo extraordinário de Deus, e você vai levar para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, para dentro da tua escola, e você vai alimentar a muitos com esta palavra. É esta palavra de dentro que precisa ir para fora, porque Deus de fora já condicionou você aqui dentro e disse: vai
vai por todo mundo, prega o meu evangelho, e através dessa pregação lá fora, muitos vão conhecer o Jesus que se entregou, o Pai que entregou, o Filho que se entregou, e através dele o véu foi rasgado, e você teve acesso ao trono dessa graça, e é o trono dessa graça que você vai anunciar. Glória a Deus. Não me queimar, Louvado seja o nome do as águas Senhor. não vão afundar, pois estás contigo. És maravilhoso, Senhor. Não estou Glória a sozinho, Deus. eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Você crê no que você está cantando e declarando? Nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Tem provisão de Deus para a tua casa. O inimigo não vai tirar. O inimigo não vai frustrar aquilo que Deus tem para você. O inimigo pode estar até ao teu derredor, mas o Deus que está ao teu redor é o Deus que te guarda, é o Deus que alimenta, é o Deus que quer te usar, é o Deus que quer te enviar. Em nome de Jesus, fica com essa palavra, permaneça firme e constante. Tudo aquilo que Deus entregar para você, faça com excelência, faça com afinco, e juntos a igreja vai marchar rente à vitória.